Existe uma estimativa de que existam 250 mil toneladas de lixo boiando nos oceanos. Segundo a ONU, só o plástico mata em média 100 mil animais por ano. Um estudo feito pela Organização das Nações Unidas revela que, se não for tomada uma providência, em 2050 nós teremos mais plástico do que peixes no oceano. E não é só no oceano, não. Jogar lixo em parques, terrenos baldios também contribui com essa mortalidade dos animais. Quem veio conversar com a gente é a jornalista e bióloga Isabela Machado. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Elaine. Isa, a gente fala muito de oceano, a gente vê muitas campanhas de oceano, mas a gente tem problemas aqui perto também. A gente tem parques, a gente tem bosques, a gente tem rios, né? E lembrando que os rios podem transportar tudo isso para o mar também, né? Então a responsabilidade é de todo mundo. Isso, não tem como a gente separar meio ambiente, bosque, árvore, natureza e a gente não está no meio ambiente. Não, tudo isso é um grande meio ambiente, né? O planeta é um só e tudo que a gente joga pode acabar aqui, pode acabar num riacho urbano que vai caindo até chegar no oceano. E é tudo muito conectado. Quando a gente vê estudos assim, mapeando para onde vão as coisas, a gente se surpreende com a capacidade que uma coisinha tem de chegar do outro lado do mundo rapidinho, né? Exatamente. A gente separou algumas imagens para mostrar, eu pedi para a Natália colocar para a gente. Um pássaro, né, que pegou um saco plástico. Muitos deles acabam engolindo isso, né? Isso, animais, né, não vão saber a diferença de um saco, vão ver se movendo, vão ver que tem mais ou menos o mesmo tamanho ali, vão achar que é a presa que ele geralmente come, né? Isso é muito comum com tartarugas, ficou famoso com os canudinhos, que prejudica ali as tartarugas, né? Mas o canudinho é só uma das portas, né? É um formato de resíduo que a gente joga que propicia isso, né? Exatamente. Existe aquele outro que é a tampinha da garrafa plástica, né? Tem um anel embaixo da tampinha. Isso, que acaba pegando também, né? A gente tem mais uma foto, olha que judiação essa capivara, gente. É um pneu de bicicleta. Isso. Dá para imaginar. E certamente deve estar há muito tempo no bicho, né? Porque está machucado, porque ela deve ter crescido dentro desse pneu. Sim, é bem triste essas imagens, né? É de cortar o coração, mas infelizmente acontece e é responsabilidade de todo mundo. Todos os resíduos jogados foi jogado por alguém em algum lugar chegou lá, né? E também, assim, às vezes a gente olha uma imagem, né, de um oceano e acha que nós estamos livres disso. Mas aqui, na nossa realidade, no quintal de casa, pode acontecer algo, tanto do animal ingerir a substância, quanto de ser pego ali, grudar no pé de um pássaro, na ave, num bico, né? E causar problemas pro bichinho, que não tem nada a ver com isso, inclusive, né? Sim. A gente tem uma outra imagem também de um cavalo marinho, que seria bonitinho se não fosse trágico, né? Olha a situação, um cavalo marinho segurando um cotonete que deve ter sido jogado por alguém, com certeza, né? Não foi sozinho pro mar, né? Sim. Temos mais, Natália? Esse é o lacre, né? Isso, da garrafinha que essa é a garrafinha que infelizmente cabe certinho no bico do animal, né? Ali nessa parte ali, que em pássaros também é bastante comum. Olha isso, uma gaze prendendo a boquinha de um pássaro. Pedaços de rede também, que é uma judiação. Olha, isso está mais próximo da gente, né? Isso aí também eu ia comentar que isso é muito comum, até com cachorros, que a gente fica vendo fauna silvestre, acha que não acontece aqui, mas cachorros acontece muito também, vai cheirar uma latinha, assim, quando abre a latinha com um abridor de lata e fica todo espinhudinho. E deixa em qualquer lugar, o cachorrinho vai Ele curioso. vai lá e fica preso no focinho. Então, assim, resumidamente, realmente, todos esses objetos quando estão na natureza, assim, abertos a isso, podem machucar, ferir, matar também, né, esses animais que não tem nada a ver com Exatamente, isso. né? Não fizeram. Tem uns macaquinhos também, que a gente tem muitos macaquinhos aqui em Maringá. Olha só que judiação. Esse comendo, né, lixo, e esse outro indo buscar coisas no lixo. Aliás, aqui tem uma campanha, né, para que as pessoas não coloquem o lixo na lixeira muito antes, né, do caminhão passar, justamente para os macacos não adquirirem o hábito de ir buscar comida fora, né, nos parques aqui. Sim. Isso também é na região que tem bastante saguizinho aqui em Maringá, né? Eles têm são ativos aí, fazem essa procura no lixo.
Mas também, novamente, os cachorros também fazem bastante isso, né? Deixa ali o lixo, eles vão lá, abrem. Isso também influencia na própria coleta depois, quando o caminhão passa. Tá tudo aberto e vai ficar aberto. Porque o caminhão passa correndo, né? Não vai pegar ali tudo que ficou jogado no chão. Então acaba gerando problema em cima de problema, né? Exatamente. Isa, a gente já falou muitas vezes aqui, até no programa que você tinha aqui com a gente, dessa importância de separar o lixo, né? Porque aí ele vai ter a destinação correta. E aqui em Maringá a gente tem isso, de ter a coleta certinha, que pega lá. No meu bairro, por exemplo, passa 3 vezes por semana, não dá nem para falar que não deu tempo, né? E é muito importante, assim. Eu estava vendo um vídeo também que esse lacre da garrafa, tudo que é redondinho, que é legal a gente cortar, né? Antes de descartar, ainda que seja para mandar para reciclagem, né? Isso, é muito importante essa educação dentro das casas. Então, essa separação, a gente chama separação na fonte, segregação na fonte, que é logo na hora ali que eu tô com o lixo, resíduo na mão. Eu jogo aqui, eu jogo ali, né? Se é orgânico, se é reciclável. Esses que são recicláveis, realmente, aqui em Maringá a gente tem uma estrutura de coleta, de cooperativas, depois de encaminhamento para outras empresas que vão reutilizar esse material, que infelizmente não é a realidade do Brasil inteiro. A gente tem, saindo daqui da cidade, a gente já encontra lugares aqui no Paraná e mais ao norte do país, então muito mais casos de lixão a céu aberto, né? De cidades que não tem nenhuma estrutura de coleta seletiva. Então, a gente tem que aproveitar que a gente tem isso, o governo, né? Então, a prefeitura, os órgãos propiciam isso pra gente agora, como cidadãos, usar da melhor forma possível, que é separando, colocando em sacos devidamente fechados. A gente tá falando de animais, mas os próprios trabalhadores que coletam esses resíduos podem se machucar caso não esteja acondicionado certo, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar realmente ali no momento. E cada um tem uma responsabilidade nisso, igual separar na fonte é uma coisa que dá pra fazer dentro de casa, mas eu já vi condomínios, por exemplo, que não ajudam nesse sistema, assim, que os residuários que a gente chama, né, onde coloca os lixos, não tem a separação, ou é muito difícil, é muito complicado e dificulta ainda mais esse gerenciamento. Então, cada parte ali nessa jornada toda do lixo, né, tem que ser pensada para... Tem que puxar essa responsabilidade pra gente, né? Cada um é responsável pelo seu lixo, né? O pessoal tava me falando aqui no ponto agora há pouco que uma maritaca se enrolou em linhas e o bombeiro teve que ser chamado para ajudar porque ela não conseguia, ficou pendurada numa árvore. Olha que judiação, né? Sim. E assim, outra coisa super importante que daí vale para todo mundo, sem exceção de crianças a idosos, é não jogar lixo na rua, né? Ruas, parques, enfim. Lixo no lixo, sempre. Sempre, sempre. Porque o caminho do lixo, depois que sai da nossa visão, ele não vai sumir. Ele provavelmente cai na rua, vai chover, vai cair no bueiro, vai seguir pro riacho, que vai cair no rio, no oceano. E aí vai, ainda mais se a gente tá falando de plástico. A gente tá falando de mais de 500 anos para ele sumir aos nossos olhos, mas ainda assim vai continuar sendo microplásticos, né? Outros materiais, então, latinha, alumínio. Então, a gente, de um lado, a gente tá falando do meio ambiente que vai para sempre, tá? Para sempre, assim, por muito tempo vai estar com aquele material ali. E por outro lado, a gente tá falando também de perda de dinheiro. Uma latinha de alumínio, ela é um dos materiais que mais tem valor hoje na reciclagem, né? E se ser jogado, a gente tá jogando dinheiro fora também. Exatamente. Então, todo mundo assumir a sua responsabilidade, isso. Né? Isa, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço.